Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Hoje nós vamos falar sobre a construção do terceiro templo, que alguns irmãos perguntaram se haveria realmente a necessidade, de construir um terceiro templo, se isso faz sentido, se está escrito em algum lugar terceiro templo. Alguns irmãos dizem, mas nós já não somos o templo do Espírito Santo. E como é que fica isso dentro das Escrituras? Irmãos, e aí vocês vão perguntando, vai aguçando também a minha mente e eu começo a procurar, estudar e buscar, e aí a gente vai se aprofundando dentro das Escrituras juntos, né? Quando vocês começaram a perguntar isso foi acendendo assim uma luz na minha mente. Porque, na verdade, antigamente eu pensava assim, se existia ou não um templo em Jerusalém, tanto faz, porque nós já cremos que o Messias já veio, então pra gente nada. Opa, eu sempre aqui nesse balangã. E a gente sempre vai, eu fui sempre falando isso. Só, irmãos, que com a compreensão assim das escrituras e a gente vai entendendo um pouco mais da mente do Senhor, o que ele vai explicando, e a gente vê que Deus tem um padrão de trabalhar. Quando você pega o padrão que Deus trabalha, você começa a entender as escrituras melhor. Quando fala em templo, realmente, eu consultei um rabino sobre o templo e ele falou assim, olha, o templo, o tabernáculo, ele representa o homem. Aí foi algo novo que ele me falou, disse que o templo, quando ele ia ser desarmado, ou melhor, o tabernáculo, quando ele ia ser desarmado, ele começava a ser desarmado de dentro para fora, simbolizando o homem, porque quando o homem morre, ele começa a se decompor de dentro para fora. Então, sempre o templo, ele simboliza o homem. Mas quando a gente olha nas escrituras, fica bem claro, quando Deus quer falar de templo, construção, edifício, e nós como templo do Espírito Santo, isso fica bem claro. Então a gente precisa entender se há de ser construído um templo ali em Jerusalém. Então a gente vai para um livro que o próprio Jesus indica para a gente, que é o livro de Daniel. Porque em Daniel, quando ele começa a falar que tem 70 semanas determinadas, essas 70 semanas vão ter coisas peculiares e dicas para a gente entender. E quando Daniel tem essa experiência com o Senhor, ele está ainda no cativeiro lá na Babilônia, porque não tem mais templo. O templo foi todo destruído, eles estão na Babilônia cativos, esperando passar os 70 anos. E quando termina os 70 anos, Daniel começa, quando ele vê que está terminando, a se interessar pelas coisas do Senhor. Ele começa a estudar essa palavra, ele começa a buscar, e aí vem a revelação para ele, que há 70 semanas. E aí Deus dá uma esperança, vocês vão retornar. Vai ser o sinal. Quando vocês voltarem para começar a construir, edificar o templo, os muros, é um sinal. Começa as 70 semanas finais. Então, há um início das 70 semanas com o levantar do templo. Não é o templo nós, é o templo edificação mesmo. Então você está vendo que aqui em Daniel, quando ele vai falar em templo, ele está falando de edificação. Ele está falando de um edifício. E aí, quando a gente vê essas 70 semanas, isso aqui eu estou tentando resumir, irmãos, para não ficar muito embolado, eu só lendo. Mas vocês vão ler aí Daniel 9:24 todo, aí 9:24 a partir. E aí depois ele diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém,
Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. E as ruas e tranqueiras se edificarão mais em tempos angustiosos. E depois de 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, as ofertas e o manjário, sobre a abominação virá a assolação. Tá. Então você vê que ele determinou um tempo. Esse tempo começa então com a edificação do templo, como a gente já falou. Só que ele vai dando semanas. Dentro dessas 70 semanas, então, quando o povo volta para Jerusalém, volta para o templo, nós vamos ver que um outro império vai surgir, que é o Império Grego. A Grécia vai dominar. Vocês lembram que a Grécia, eu estou sempre falando isso, irmãos, então você já sabe, a Grécia vai dominar. E está dentro dessas 70 semanas. Tenta visualizar. Essas 70 semanas, eles saíram do cativeiro medo-persa, voltaram para Jerusalém, e agora a Grécia é o império que domina. Então, estão dentro das 70 semanas. Só que algo vai nos dar um alerta e uma dica. Porque dentro dessas 70 semanas, no Império Grego, Deus, no capítulo 8, vai como se pegar assim. E aqui no capítulo 8, Deus vai pegar assim e vai aumentar assim para nós. Ele vai dizer que nesse Império Grego, algo vai acontecer. Uma ponta muito pequena vai surgir. Uma ponta pequenina. E essa ponta pequena vai fazer um estrago lá no templo. Templo, material, edificação. Então, vamos entender se no final Deus está falando de templo ou não, na construção do terceiro templo, se vem ou não. Então, ele diz que foi tirado o contínuo sacrifício e o lugar do santuário foi lançado por terra. Esse chifre muito pequeno vai fazer isso. Até então, não sabemos quem é. E aí, alguém vai perguntar, mas quando isso vai acontecer? Aí ele diz, 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, ele vai dizer que o templo será assolado. Vão contaminar o templo. Esse templo que das 70 semanas que Daniel está falando. Nessas 70 semanas, o Império Grego vai entrar e vai contaminar. Hoje, irmãos, olha só como são as coisas. Aqui a gente não vê cara, a gente não vê data, não vê nada. Mas hoje nós sabemos que foi Antíoco Epifânio que entrou aqui neste lugar, contaminou e ficou 2.300 tardes. Ou seja, o sacrifício da manhã e da tarde não eram feitos durante 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, fazendo a conta, 3 anos e pouco o templo ficou contaminado. 3 anos e pouco foi o período que Deus falou que ficaria contaminado e ficou. Ele falou, e depois o santuário será purificado. O santuário foi purificado pelos macabeus. E a gente sabe que os macabeus vão entrar, vão ganhar, vão chegar lá, vão ver tudo cheio de mato, vão ver tudo caído, quebrado, e eles com tristeza vão entrar, vão limpar tudo, inclusive ali eles vão achar rolos que foram escritos por Jeremias, que a gente ainda não encontrou, a gente não sabe onde está, mas existiu rolos escritos por Jeremias, além das escrituras. Jeremias escreveu coisas peculiares, coisas acerca da palavra de Deus que estava ali. E eles acharam, e está escrito no livro de Macabeus, que eles vão registrar e vão dizer, Jeremias, ele diz que quando
Babilônia invadiu Jerusalém, antes ele vai tirar a Arca da Aliança e tudo aquilo que está no Santo dos Santos e também a tenda de Davi e vai colocar em uma caverna. E aí ele tampa a caverna e ali ninguém sabe mais aonde está. Isso a gente fala lá no final e vamos continuar aqui. Então você viu que dentro dessas 70 semanas, agora nós temos ali na Grécia esse templo sendo invadido, tudo isso dentro do templo. Então Daniel, na fala dele, ele não está falando de nós. Daniel aqui, ele está falando que é um tempo determinado para o templo edificação. Aí ele diz assim, ó, e depois das 70 semanas, ele diz assim, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Depois de 72 semanas, será tirado o Messias. Então, depois que acontece isso, o Messias será tirado. Ou seja, o templo ele é contaminado no Império Grego. E o Messias é tirado no Império Romano. Então, já está tudo dentro dessas semanas. E aí a gente começa, porque já aconteceu, a gente consegue pontuar. E aí o Messias é tirado. O Messias é tirado no Império Romano. Então, já estamos no Império Romano. Olha que Daniel começa a profetizar e ainda está na Babilônia. O povo já restaurou o templo em Jerusalém. O templo já foi contaminado dentro das 70 semanas e por Antíoco Epifânio. E agora o Messias já foi tirado e está contando as 70 semanas. E aí ele vai nos dar algo. E ele diz assim, que o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Então, ainda depois que o Senhor Jesus morre, uns 40 anos depois, o templo será totalmente destruído da mesma forma que Jesus falou. Não ficará pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra. Porque ele está lembrando dessa profecia. Jesus só diz o que está escrito. Ele não inventa. Ele só nos alerta do que está escrito. E aí, né, dentro dessas 70 semanas, não acontece isso. E tudo, irmãos, não é com o corpo físico. Está sendo relacionado direto com o templo. E aí ele diz que no final, ainda falando do templo, ele fala que no final os sacrifícios e as ofertas de manjares vão cessar. Então ele joga ainda por final um cessar. Aí você pensa, meu Deus, então, o que vai acontecer? Existirá templo ou não tem? Não existirá templo. Você entende que precisou ter o templo na época de Jesus, porque todas as festas Jesus tinha que realizar, porque ele era a própria festa. Você vê que quando chega a Páscoa, ele é sacrificado, porque ele é o Cordeiro. Então, as festas estão ligadas com o próprio Jesus. É ele que realiza as festas. Então, todas as festas de primavera, todas as festas que estão ligadas ali com a primavera, com a colheita ali, o Senhor já realizou, que foi a Páscoa, a primícia, pães asmos e o Pentecoste, quando ele vai, ele diz, olha, vocês ficam em Jerusalém até que sejam revestidos. Então, essas festas, elas ocorreram. Só que nós ainda precisamos de mais 3 festas. E como será que acontecerá essas festas? Será que precisaremos que o templo se levante para que as festas finais ocorram? E aí, irmãos, como os irmãos falaram assim para mim, olha, Cláudia, será que será? Aí os irmãos perguntaram para mim, Cláudia, e o templo se levanta, um terceiro templo? Na verdade, não está escrito terceiro templo. Mas por causa dessas consequências, esses templos que foram se levantando, então as pessoas já, para
identificar, fala terceiro templo. Então, por isso que se usa muito, o terceiro templo, o terceiro templo. Então, nós que usamos esse termo de terceiro templo para fazer diferença dos outros templos que já foram construídos. Mas não está escrito, como alguns irmãos perguntaram. Teve irmãos que perguntaram, tem alguma coisa que o sacerdote se assenta lá dentro do templo, do lugar santíssimo, quando vai fazer os rituais? Não tem nada que o sacerdote, o sumo sacerdote se assenta. Na verdade, ele nem podia, ele tinha que ir fazendo os rituais precisamente do jeito que falava. Então não tem isso. A palavra se assenta é mostrando poderio, mostrando que ele tomou aquele lugar. Por isso está que o anticristo se assenta. Depois eu vou falar por que essa palavra anticristo em um vídeo separado. E aí, irmãos, quando a gente chega em 2 Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, no 2:3, nós vamos escutar Paulo falando com a gente. Olha só o que Paulo diz. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia e sem que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ele está falando, olha, irmãos, nós não vamos nos reunir com o Senhor, nós não vamos estar com o Senhor enquanto isso não aconteça. Então, irmãos, são sinais para que você entenda a que momento é a vinda do Senhor, a cronologia da vinda do Senhor. Então, Paulo, ele é claro, ninguém vos engane. Por quê? Porque primeiro surgirá a apostasia e a manifestação do pecado. Então, até estará numa apostasia muito grande e o homem do pecado sobre ele. Então, a igreja, o povo de Deus, verá esse homem do pecado. Tem alguns que falam assim, Deus me livre, vou orar. Não adianta orar porque é uma profecia e Deus vai honrar os profetas e é a palavra dele. Então ele permitiu que fosse escrito, vai ocorrer dessa forma. Então vai se levantar o homem do pecado. E aí, irmãos, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus? Esse é o versículo-chave. Ou se adora. Olha só, de sorte, esse é o versículo, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está, no Novo Testamento, Paulo falando que o homem, ele se assentará no templo de Deus, parecendo ser Deus. Aí, quando a gente olha nas palavras, essa palavra templo de Deus, não quer dizer corpo humano, não quer dizer o nosso corpo, quer dizer santuário, ou melhor, santo dos santos, ou seja, santíssimo. Então está dizendo que esse homem vai sentar, não é em qualquer lugar do templo, ele vai sentar-se lá dentro, no lugar santíssimo. Aí às vezes a pessoa pensa, mas isso não pode acontecer, Deus não vai permitir que sente no lugar santíssimo. Deus vai permitir que se assente no lugar santíssimo, porque está escrito aqui, ele vai se sentar no lugar santíssimo. Aí a gente, e nesse lugar santíssimo, irmãos, de acordo com o que nós estamos estudando, então, irmão, nós estamos vendo que tudo está levando para, isso aqui, concreto, edifício, e não nós. Então, tudo nos leva a crer que algo vai ser levantado ali. Só que Jesus, ele vai dizendo para a gente, preste atenção, quando se levantar o desolador, aquele abominável, de quem o profeta Daniel disse. Quem está entendendo, quem tiver na Judéia, não volte, fuja para os montes. Então, se fosse uma coisa física, ele não ia mandar fugir. Mas tanto é uma coisa concreta que ele começa a dar direção para a gente. Fuja, não volte, vá para os montes. Por quê? Porque haverá algo construído ali no templo, ali em Jerusalém.
E aí os irmãos que já estão aqui seguindo e me acompanhando sabem que ali, em alguma montanha, como disse os macabeus, eles dizem que Jeremias escondeu a arca, alguns utensílios, alguns utensílios, irmão, desculpa, que estavam no Santo dos Santos. Ele colocou neste lugar antes que Nabucodonosor levasse para Babilônia. E quando a gente estuda, já fiz um estudo desse, você vê tudo que vai para Babilônia e tudo que volta. De maneira alguma vai para Babilônia a Arca da Aliança. E de maneira alguma volta, porque ela não vai. Então, realmente, a Arca da Aliança, ela não desaparece. Teve alguns irmãos que perguntaram para mim, para onde foi a Arca da Aliança? Ela foi para a Etiópia. Está escrito que ela está ali, debaixo, naquele templo ali em Jerusalém, numa caverna, com todos esses utensílios. E no futuro, isso tudo vai surgir, irmão, num momento oportuno, aonde Deus vai permitir que tudo isso surja. Lá estará a arca e lá estará a tenda de Davi. E o que é a tenda de Davi? A tenda de Davi foi quando Davi levou a arca, que ele queria um lugar para o Senhor, ele faz uma tenda e coloca a arca lá. Essa tenda não tem divisão, essa tenda é diferente de tudo. Ele é uma tenda onde Amós, onde Atos diz que essa tenda será para que os gentios também ali adorem, que sirvam ali. Então fala de uma tenda que será restaurada. Que a gente fala, a tenda caída de Davi. Por que está caída? Porque desarmou. Essa tenda está caída porque foi desarmada, mas essa tenda será levantada, será armada. Então, essa tenda será armada lá no Monte do Templo. E essa tenda conterá então a arca, porque está tudo junto. Se acha a arca e acha a tenda, pronto. Nós não precisamos ter um templo assim construído de concreto, porque Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, dependendo, ele estava apontando para isso. Nós só vamos saber, irmãos, na hora que começar a acontecer. Agora a gente vai tentando estudar. Então será uma tenda com a arca lá. E essa tenda com a arca, você sabe que os judeus ali já estão com tudo pronto. Eles já têm vários instrumentos, já estão com os levitas, estão com instrumentos musicais, tudo preparado, que já tem até o museu do templo. Tudo preparado para colocar lá no Monte do Templo. Tudo está preparado. Então, quando tiver essa tenda, é só eles colocarem tudo lá, os levitas já começam a trabalhar. Se isso acontecer, irmãos, nós vamos ver, então, a palavra acontecendo. O templo, ou melhor, essa tenda armada e o povo voltando a servir, né? De novo, alegre e satisfeito, porque tem um novo templo. Porém, de acordo com as Escrituras, em um certo momento, o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus. Então, esse homem, ele se assenta ali. E quando esse homem se assentar ali, ele começará a pior angústia de Jacó. Quando se fala que esse homem se assenta, de acordo com as Escrituras, nós já temos um prazo dele ficar. Assim como Deus falou 2.300 tardes e depois será edificado. Então aqui será um tempo, 2 tempos e metade do tempo. 3 anos e meio. 3 anos e meio esse homem assentado ali e depois
tudo será edificado. Porque o Senhor Jesus virá para destroná-lo. E esse homem que estará ali assentado, quando ele se assenta ali, ele é um homem, que tem irmãos que perguntaram, é um homem, porque é preciso que a palavra se cumpra. Porque esse homem, juntamente com a besta, eles vão inaugurar o lago de fogo. Então são duas pessoas. Então esse homem, quando ele se assentar ali, ele está totalmente a serviço do mal, de Satanás. Ele está totalmente a serviço de Satanás. Por quê? Porque Satanás estará manipulando e agindo através dele. Ele será apenas aquele que serve para fazer as vontades do maligno. Então será o pior estágio da terra. E serão 3 anos e meio. Então, queridos irmãos, uma palavra eu deixo. Se um dia se levantar esse tabernáculo e você ver uma pessoa sentada ali, 3 anos e meio, fuja. Essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor. Então, eu entendo que pelas escrituras, por tudo que vem sendo contado, terá um templo ali. Porque Deus, ele trabalha com padrões. Então, ele mostra todo o tempo que há o templo ali. E quando se assentar esse homem, haverá um templo ali, um templo. E ele trabalha com padrão. E ao mesmo tempo, como a irmã perguntou sobre o templo nosso, que somos o templo do Espírito Santo, se não podemos ser mutilados, se não podemos ser geneticamente modificados, sim. Aí você vê que, em contrapartida, quando esse homem se assenta, será a pior perseguição. Por quê? Porque aí o povo adorador de Deus, o povo do Senhor, que não quer a marca, que não quer o nome, será um fim, porque não pode comprar e nem vender. E aí está ligado diretamente ao corpo, porque precisa de um sinal na mão ou na testa. Então, você vê que lá tem um homem assentado no templo e algo querendo se assentar no nosso templo também. Por quê? Porque não querer modificar, mutilar, trazer uma mudança para o corpo físico, porque o corpo físico vai ser alterado, porque vem com o quê? Com uma marcação, com um nome. Então, irmãos, nesse momento a gente vê o paralelo do templo sendo afetado e o templo construção e o templo físico sendo atacado ao mesmo tempo. Então nós vamos ver os dois templos sendo atacados ao mesmo tempo. E quem recebe a marca já era, está totalmente condenado e não há volta. Então, irmãos, como eu já fiz um vídeo hoje falando que nós estamos tendo problemas aqui no YouTube com certas falas, nós não temos como falar. Alguns irmãos falaram de uma alteração genética, então eu vou deixar só essa mensagem ainda da irmã que falou: pode ter uma alteração genética? Sim, porque o corpo também vai estar sendo afetado juntamente nesse momento final. E Deus que nos tome as nossas vidas, irmãos. Irmãos, e aproveitando, eu queria falar, os irmãos antigos que estão aqui sempre me ajudando, eu gostaria que vocês deixassem aí título de assuntos para os vídeos. Aqueles que forem tendo mais joinhas, eu vou pegar para a gente poder fazer um estudo. E os irmãos aí, eu fico lendo às vezes, irmão deixa cada texto grande, e às vezes o texto é um estudo. E às vezes é melhor do que eu falei. Eu falo, gente, isso é melhor do que eu esse texto. Então esses irmãos, se quiserem participar do nosso vídeo aqui, eu vou convidar os irmãos que estão inscritos, que já estão um tempo me acompanhando, vou chamar para participar aqui do nosso vídeo, para dar sua contribuição e participação se quiser. Então, irmãos, vamos ver aí, vamos amadurecer essa ideia que é um convite. E hoje
Não esqueça de deixar seu like, compartilhar os vídeos, deixar o seu comentário, que é isso que está ajudando os vídeos a serem mais vistos, porque vocês já viram que se eu depender do YouTube, só Jesus. Então, queridos irmãos, fica essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.